Hoje a gente aqui está refletindo com você sobre a questão do aborto no Brasil, né? Um índice de mulheres que fazem aborto que cresce o tempo todo. Mulheres que, apesar de saberem dos riscos desse tipo de situação, elas se submetem ao aborto. Mulheres de todas as idades e que a gente não tem no Brasil uma política pública capaz de dar suporte, capaz de orientar. Nas instituições formais, elas não têm o atendimento que precisam, contudo, as instituições informais, elas estão aí, se proliferando a cada dia. Eu vou falar agora com o nosso advogado criminalista, aí, tantas clínicas. O Brasil tem um número infinito incrível de clínicas de aborto. O que está sendo feito? Se é que está sendo feita alguma coisa. Isso é a demonstração da omissão do poder público, mais uma vez. Está ligada ainda, enraizada aquela questão da corrupção. Eu fecho os olhos e não vejo o que realmente está acontecendo. Até porque esse aí é um tema que, em regra, não vai trazer para as campanhas eleitorais uma aglomeração de votos para eleger os políticos que têm seus interesses. Geralmente são leis que são criadas pontuadas para eleições, tal como foi Maria da Penha, que é uma lei que precisa ser muito movimentada. O próprio estatuto, quando se fala da adoção, tem-se uma dificuldade muito grande daquele que quer adotar, há uma demora muito grande. Então, você junta tudo isso, você vai vendo que essa proliferação, essa impunidade desses médicos, dessas clínicas que trabalham dessa forma, vai aumentando. Trabalham na clandestinidade. Esse caso do Rio de Janeiro lhe veio à tona porque provavelmente vazou alguma coisa. É porque a mulher morreu, né? Ela sumiu, desapareceu e começa a procurar. Ela saiu para isso. Há um indício de que um desses médicos já pratica esse ato desde 1972. Então, nós estamos falando já de décadas que isso vem acontecendo e é inadmissível. Eu não acredito que o poder público não tenha ciência mapeada onde isso existe. Existe, sim, no meu entendimento, uma falha terrível, uma omissão do poder público em relação a isso, que deveria estar coibindo com muito mais fervor e mais. Há a necessidade da mudança do Código Penal referente nesse ponto aí, para que isso possa ter, no mínimo, né, um controle mais rígido do poder público. Porque quem tem as ONGs, né, o próprio Conselho, eles pegam, na verdade, um estouro muito grande dessas situações. Mas eles não têm um apoio. Você pegar uma ONG, você não tem um apoio do poder público como deveria ter. O próprio Conselho não tem. A gente, assim, né, quando pensa nessa situação, fica difícil se imaginar da gente ser a favor do aborto, né? Eu não sou a favor do aborto. Mas a gente se depara com muitas situações que precisam ser pensadas e precisam ser consideradas. Quando a gente olha o panorama dos locais, das clínicas de aborto no Brasil, a gente fica pensando assim, quase que a nossa nação é uma nação hipócrita. Sim. Absolutamente hipócrita, que quer se enganar. Por quê? Porque as clínicas estão aí, elas existem, as mulheres estão morrendo e a gente não coíbe essas clínicas, mas também não cria clínicas oficiais. Então, que país é esse? Que nação é essa? Quer dizer, faz de conta, vamos dizer que somos contra, mas está aí, por baixo dos panos pode. Me parece que é isso que a gente está falando. Ser contra o aborto é uma questão de religião? Para mim, pastora. Não é questão de religião. É uma questão de vida. E a vida, independente da religião que a pessoa tenha, Deus a deu. E homem nenhum, outra pessoa, não tem o direito de tirar. Então, é questão de princípio básico da vida. A vida é uma coisa muito sagrada. Então, não poderia ser levada dessa maneira leviana. E, às vezes, a gente fala assim, mas isso não pode falar no ar. Alguém está lucrando e bom e grande com isso, né? Porque as coisas que já foram faladas aqui, gera mais ou menos entre 7 a 8, né? De 7 a 10 mil reais um aborto. Não se dá conta do número de procura.
todo mundo sabe, a propaganda não é feita de uma maneira oficial. Então, a propaganda é feita boca a boca. Se é feita boca a boca e as pessoas, na hora do desespero, sabem aonde encontrar uma clínica, o poder público deveria de saber também onde estão essas clínicas. Com certeza sabe. Né? E sabem. Todo mundo sabe que sabe. Mas alguém, comodamente, eu não quero entrar no mérito, quem ganha com isso? Mas que alguém ganha com isso e ganha feio. Uhum. E ganha feio, porque não é ganhar bonito, é ganhar feio, que é um dinheiro sujo, é um dinheiro que está aí vidas envolvendo. E só quando vem um caso, morte, é que vem à tona. Ah, mas a gente está fazendo uma mega operação. Há quantos anos? Há quantos anos a gente mora numa cidade que é lotada de clínicas de aborto? Uhum. E pelo menos que me lembre só agora essa operação. De 72 para cá, essa é a grande mega operação. Essa foi a grande operação, agora que foi estourada até foi divulgada por uma emissora de televisão no horário nobre. Mas e aí? De 72 para cá? Tem uma pergunta de telespectador para vocês que é o seguinte: por que morre tanta gente fazendo aborto se quem faz são médicos? Porque esses médicos não têm nenhum valor, não dão nenhum valor à vida. Se eles conseguem estar disponíveis para acabar com a vida, eles não têm compromisso nenhum em garantir a vida dessas mulheres que vão até lá serem atendidas por eles. Né? Então, assim, não tem nenhum compromisso com o juramento que se fez. A gente não pode considerar esse profissional um profissional que tenha competência para lidar com essa temática que é o direito à vida. Eles estão ali para tirar vidas. Né? E aí tanto faz então, quem morre. Se tem algum tipo de complicação, aí agora, uma opinião minha, pressuponho eu que eles não têm interesse em prolongar aquela vida, porque eles estão ali para tirar a vida. E aí já se pratica um outro crime, que é ocultação de cadáver, que nessa operação também está acontecendo. E aí você vai aumentando, você vai vendo que tem uma quadrilha envolvida. Então eles não têm compromisso, por isso que ocorre. E certamente essas clínicas, eles não estão tão bem amparados, né, em termos tecnológicos, para talvez resgatar uma vida numa situação dessa tão grave. Né? A pesquisa do Ibope aponta que mais de 50% das mulheres que se submetem a aborto, elas têm complicações e vão, portanto, aí para as clínicas, nos hospitais públicos, etc., para cuidar e acabando algumas delas perdendo a vida efetivamente, porque não tem muita solução. Já chegam, né, com um problema muito exacerbado, mas mais de 50% delas. E uma coisa que vale a pena ressaltar, quando você faz uma operação, por mais simples que a operação seja, você se submete a um risco cirúrgico, nenhum médico te opera sem o risco cirúrgico, sem vários exames preliminares. E na maioria dessas clínicas, a gente sabe que não é assim. Você chega, quantas semanas? É rápido, a coisa é rápida. Poucas pessoas levam todo um histórico, exame, levam eco, leva todos os exames específicos para aquele procedimento. Chega ali, tantas semanas, tá? Entra, toma um medicamento, faz-se rápido e espera um pouquinho. Eu procurei saber como é que é feita a coisa. Espera um pouquinho para ver quando a anestesia acaba, se a mulher consegue andar ou não. Conseguiu andar? Vai embora. E acabou. Agora, Celeste, uma coisa que me angustia bastante, eu acho que é uma coisa para ser pensada, é quando a gente estava falando sobre um vídeo que fala sobre o sofrimento do feto. Né? Eu acho que as pessoas precisavam ter acesso, né, para entender de que forma esse ser é sacrificado. E aí a gente fala só de repressão, né? Porque tem que ter lei, eu acho que tem que ter lei mesmo, que reprima, que tem que ter algumas ações que punam essas pessoas, tanto quem realiza e quanto quem vai buscar, mas essas ações elas não podem estar dissociadas de uma ação pedagógica, que mostre para essa mulher, que mostre para quem vai buscar, porque se a gente impondera quem vai buscar o serviço, essas pessoas vão deixar de buscar o serviço. Né? E aí a gente pode entender que a gente vai avançar no processo de escolha daquela mulher. Né? Eu vou me submeter a uma situação dessa? Você falou uma coisa que eu achei tão importante, você falou assim, a pessoa, a mulher, ela vai, não é por desconhecimento.
a maioria das mulheres não tem conhecimento, Deleste, dos desdobramentos. Porque elas até imaginam que elas podem, que existem alguns riscos, mas não do desdobramento que isso pode ter. Elas não sabem qual é o sofrimento do feto, elas não sabem que elas podem ter o útero perfurado por um procedimento irregular, elas não vão para lá achando que elas vão morrer. Né? Certamente, certamente, né? Elas fazem a escolha por se livrar daquela situação que angustia. Mas todo esse procedimento mais técnico, né, mais legal, elas não se atentam. Talvez o ponto de atenção que a gente pudesse deixar hoje aqui fosse um pouco esse, né? Porque normalmente a decisão é tomada no momento de desespero, no momento da angústia. Essa decisão ela é tomada porque é preferível você se livrar do problema do que você manter essa criança e doar essa criança, né? Porque a própria sociedade que te condena porque você faz um aborto, te condena também porque você vai doar essa criança, né? Então você vai ser condenada do mesmo jeito. Então vamos lá escolher qual é o tipo de condenação que a gente prefere ter. É melhor eliminar o problema, às vezes de uma maneira silenciosa, que ninguém fica sabendo nem nada, né? Imagina se essa mulher vai se preocupar com o sofrimento do feto. Ela está se preocupando com aqui e agora, né? Mas acho que a gente tem que enfatizar nisso. Com certeza, eu acho que tem. Eu acho que tem. A pessoa tem que ter noção de todas essas questões. Eu queria ainda ouvir de vocês uma questão, porque tem a ver com tudo isso, né? Diante dessa situação, dentro do quadro que a gente oferece, quais seriam as políticas públicas que teriam que ser propostas? O que a gente pode requerer para que essa situação se reverta, para que a gente mude esse quadro? Eu vou para o intervalo e a gente volta para ter um pouquinho mais de tempo ainda para fechar o Cabeça para Cima com essa sugestão, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.